Desde pequeno me ensinaram que dinheiro era poder. Cresci rodeado por luxo, conhecendo apenas o topo do mundo, onde tudo se resolvia com uma assinatura ou um telefonema. Eu era Arthur Monteiro, CEO de uma das maiores empresas do país. Jovem, rico e imbatível. Pelo menos era o que eu pensava. Minha rotina era simples. Acordar em um apartamento de cobertura, com vista panorâmica da cidade, vestir um terno feito sob medida e chegar ao escritório sem precisar dizer uma palavra a ninguém, que não fosse de alto escalão. As reuniões eram sempre diretas, os contratos milionários e os funcionários, bem, nunca me importei com eles. Para mim eram apenas engrenagens em uma máquina que eu comandava. Mas meu pai, ele via as coisas de outro jeito, e isso ficou claro quando ele entrou na minha sala naquele dia, com o olhar pesado e sério que significava problemas. Ele esperou que eu terminasse uma ligação antes de soltar a bomba. Você precisa aprender a dar valor às pessoas que trabalham aqui. Revirei os olhos. Já tinha ouvido esse discurso antes, mas dessa vez ele foi além. A partir de amanhã, você não será mais CEO. Vai trabalhar na limpeza da empresa por 3 meses. Meu riso foi automático. Eu estava esperando qualquer coisa, menos isso. Você só pode estar brincando. Ele cruzou os braços impassível. Ou aceita, ou está fora da empresa. O peso das palavras me atingiu como um soco. Meu próprio pai me expulsaria do império que eu ajudei a construir? O sangue subiu ao rosto, a raiva queimando cada parte de mim. Mas no fundo eu sabia que ele não estava blefando. Aceitar era humilhante, recusar impensável. Eu era um Monteiro, e Monteiros nunca perdem. Mesmo que para isso eu tivesse que descer ao nível mais baixo possível. No dia seguinte, quando entrei no prédio da minha própria empresa, algo estava diferente. Eu não estava no meu terno impecável. Não tinha um relógio de luxo no pulso e, definitivamente, não era mais o homem que todos temiam. Dessa vez, eu usava um uniforme azul desgastado, um crachá ridiculamente simples e segurava um balde e uma vassoura nas mãos. A recepcionista, que costumava me cumprimentar com um sorriso forçado, agora nem levantou os olhos para mim. Os funcionários que sempre me evitavam agora passavam por mim como se eu fosse invisível. Ninguém ali sabia que eu era o verdadeiro herdeiro dessa empresa. E essa era exatamente a intenção do meu pai. Fui levado até o supervisor da equipe de limpeza, um homem robusto e de expressão dura chamado Roberto. Ele me olhou de cima a baixo com um misto de curiosidade e desdém. "Você é o novato?" perguntou cruzando os braços. Eu nunca tinha sido chamado de novato na vida. Mordi a língua para não responder do jeito que queria. Acho que sim." "Ótimo. Seu setor é o andar executivo. A faxina começa às 6 da manhã. Vai aprender como o mundo real funciona, bonitão." O deboche na voz dele me irritou, mas eu respirei fundo. Eu só precisava sobreviver a 3 meses, certo? Apenas 3 meses e tudo voltaria ao normal. Mas, conforme me entregaram um carrinho de limpeza e me mandaram esfregar um dos corredores do prédio, percebi algo terrível. Eu não sabia nem por onde começar. A última vez que limpei alguma coisa, eu devia ter uns 5 anos brincando de arrumar o quarto com a babá. Agora, eu estava ali, ajoelhado no chão, esfregando um azulejo que parecia nunca ficar limpo. Foi quando ouvi a primeira gargalhada. Olhei para cima e vi um grupo de funcionários rindo. Mas não deles, de mim. Naquele momento eu senti na pele algo que nunca havia sentido antes. Eu sempre fui o cara no topo, o homem que todos respeitavam, por medo ou por interesse. Mas agora eu era só um faxineiro desajeitado, ridicularizado no meu próprio império. E o pior ainda estava por vir. Minha paciência já estava no limite quando me mandaram limpar o banheiro do andar executivo, o banheiro que eu costumava usar como CEO. A ironia era tão absurda que me deu vontade de rir, ou de jogar o esfregão no chão e ir embora dali. Mas eu respirei fundo. Eu era um Monteiro. Eu suportaria isso. Foi quando ouvi passos atrás de mim. "Ei, você!" Levantei os olhos e vi uma mulher parada na porta do banheiro. Ela usava o mesmo uniforme que eu, mas de alguma forma parecia se destacar nele. Cabelos presos de qualquer jeito, olhos afiados, expressão impaciente. Ela segurava um balde na mão
e me olhava como se eu fosse um problema ambulante. Você é o novo faxineiro, né? O tom dela me irritou instantaneamente. Eu já estava farto das pessoas me tratando como um nada. E se for? Ela arqueou uma sobrancelha, cruzando os braços. Se for, você está fazendo tudo errado. Minha mandíbula travou. Como é? Você nem torceu o pano direito. Está só espalhando a sujeira. Minha mão apertou o esfregão. Eu era CEO dessa empresa há anos. Já fechei negócios milionários, já lidei com tubarões do mercado, e agora estava levando o sermão de uma faxineira? Se quiser que eu faça direito, por que não mostra como se faz? Retruquei cheio de sarcasmo. Para minha surpresa, ela nem hesitou. Pegou o esfregão das minhas mãos e, sem dizer mais nada, começou a limpar o chão com precisão, sem perder tempo. Fiquei ali assistindo, incrédulo. Viu? Assim se faz, disse ela, devolvendo o esfregão para mim e pegando o balde. Ah, e seja bem-vindo ao trabalho de verdade, almofadinha. Então ela saiu, me deixando ali, irritado e de alguma forma intrigado. Eu ainda não sabia o nome dela, mas algo me dizia que essa mulher ainda ia me dar muita dor de cabeça. Se havia uma coisa que eu não suportava, era gente me dizendo o que fazer. E aquela mulher, a faxineira, metida a sabichona, parecia ter feito disso sua missão pessoal. Descobri no mesmo dia que o nome dela era Isabela. E também descobri que ela não era do tipo que ficava quieta. A cada erro meu, lá estava ela para corrigir. A cada comentário sarcástico meu, ela rebatia sem hesitar. Ninguém nunca tinha falado comigo daquele jeito antes. No início, eu apenas a ignorava, convencido de que ela só queria aparecer. Mas com o tempo aquilo foi se tornando uma guerra. Você pode pelo menos fingir que está limpando direito? Ela resmungou um dia, cruzando os braços enquanto me observava. Eu sou o CEO dessa empresa. O que você acha que estou fazendo aqui? Turismo? Você pode até ser CEO, mas agora é só mais um funcionário como qualquer outro. E bem ruim, diga-se de passagem. Ela tinha um jeito insuportável de falar a verdade, e eu odiava admitir, mas ela estava certa. Eu era ruim nisso. Não tinha paciência, não sabia os truques, e a sujeira parecia rir da minha cara. Enquanto eu levava o triplo do tempo para limpar um corredor, Isabela já estava finalizando o outro. O pior? Os outros funcionários estavam percebendo. No refeitório, passei a ouvir risadinhas quando eu passava. Sempre trabalhei cercado de respeito e medo. Mas agora eles não me temiam mais. Eu não era um chefe, era só um faxineiro atrapalhado. Foi então que algo inesperado aconteceu. Um dos funcionários mais velhos, um homem que trabalhava na segurança, torceu o pé ao tentar trocar uma lâmpada. Ninguém parecia notar, mas eu vi. E sem pensar muito, fui até lá e o ajudei a se sentar, pegando gelo e chamando ajuda. Isabela viu. Eu notei pelo canto dos olhos, mas pela primeira vez ela não fez piada. Só me observou em silêncio, como se estivesse vendo algo que não esperava. E talvez naquele momento, pela primeira vez na minha vida, eu também estivesse vendo algo diferente em mim mesmo. Isabela já não parecia tão empenhada em me fazer passar vergonha. Não que ela tivesse parado de implicar comigo, mas algo havia mudado. E eu percebia isso nos pequenos momentos. Como quando ela me viu tentando trocar um saco de lixo e, em vez de rir da minha total falta de jeito, simplesmente pegou outro e fez junto comigo sem dizer nada. Ou quando um dia esqueci minha carteira no vestiário e, ao invés de fazer piada sobre minha distração, ela me devolveu sem comentários. Essas coisas não deviam significar nada, mas por algum motivo significavam. Uma noite, já tarde, fiquei para terminar uma tarefa que eu mesmo demorei mais do que devia. O prédio estava quase vazio e a única pessoa ali era ela. Quando passei pelo corredor, vi Isabela sentada sozinha no refeitório, olhando para o telefone com uma expressão diferente. Ela não me viu chegando, mas eu vi os olhos dela brilhando de um jeito estranho. Não era raiva, era tristeza. E por mais que tudo em mim gritasse para ignorar e seguir meu caminho, eu parei. Algum problema? Minha voz saiu mais hesitante do que eu queria. Ela piscou surpresa, como se só agora tivesse notado minha presença, mas não tentou disfarçar. Minha mãe. O hospital acabou de ligar. Ela piorou.
Foi a primeira vez que vi Isabela sem aquela armadura que sempre vestia, sem as respostas afiadas, sem o tom provocador. Só ela, frágil, segurando a preocupação nos olhos. E foi a primeira vez que eu não soube o que dizer. Mas, ao invés de palavras vazias, apenas me sentei na mesa ao lado, sem precisar falar nada. E pela primeira vez ela não me mandou embora. Depois daquela noite no refeitório, algo entre nós mudou. Não era algo que podíamos dizer em voz alta, mas estava ali, nos olhares rápidos, no jeito que nossas brigas já não tinham tanta raiva, mas algo mais perigoso. E então veio o evento da empresa. Todo ano havia um jantar para comemorar os resultados da firma. Eu nunca tinha dado muita atenção a essas coisas, mas dessa vez foi diferente, porque desta vez eu não estava sentado à mesa dos diretores. Eu era apenas mais um funcionário, vestido com uma roupa social simples, que nem de longe lembrava meus ternos caros. Fiquei em um canto, observando tudo. Foi quando a vi, Isabela. Ela não usava uniforme, estava de vestido. E pela primeira vez eu a vi de verdade. Não como a mulher que me irritava, que vivia pegando no meu pé, mas como alguém que, sem que eu percebesse, tinha se tornado importante para mim. O problema foi que Leonardo também percebeu. Ele se aproximou dela com seu sorriso escorregadio, aquele jeito falso que eu conhecia tão bem. Falou algo que a fez rir, e eu senti algo me corroer por dentro. Antes que percebesse, já estava indo na direção deles. Algum problema, Monteiro? Leonardo provocou, fingindo inocência. Só achei curioso você estar aqui, considerando que deveria estar trabalhando. E eu achei curioso que você estivesse sozinho. Mas faz sentido, afinal, quem gostaria de estar com você? Isabela olhou de um para o outro confusa. Mas eu não conseguia pensar, não conseguia raciocinar. E então, sem aviso, fiz a coisa mais estúpida da minha vida. A beijei. Foi rápido, mas intenso. Era raiva, era desejo, era tudo o que eu vinha tentando ignorar explodindo de uma vez. Quando nos afastamos, Isabela me olhou, sem fôlego. Mas, antes que pudesse dizer qualquer coisa, uma voz gelou meu sangue. Interessante. Beijando sua noiva na frente de todo mundo? Virei a cabeça e vi a mulher que eu nunca pedi em casamento, mas que todos diziam ser minha noiva. O jogo sujo de Leonardo estava só começando. E Isabela olhou para mim com decepção nos olhos. Então, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela simplesmente virou as costas e foi embora. Eu nunca fui de correr atrás de ninguém, até Isabela aparecer na minha vida. Ela me evitava, no trabalho, em qualquer canto da empresa. Era como se eu tivesse deixado de existir. E eu sabia o motivo, aquela maldita armação de Leonardo. O problema é que dessa vez eu não sabia como consertar as coisas. Mas o destino fez isso por mim. Foi em uma madrugada qualquer, quando precisei ficar até mais tarde para cobrir um turno extra na limpeza. O andar executivo estava vazio e eu aproveitei para pegar uma garrafa de água na sala de reuniões. Mas quando passei pela porta, algo chamou minha atenção. Um documento esquecido sobre a mesa. Meu nome estava ali, e o de Leonardo também. Parei para ler. Meu sangue gelou. Ele estava desviando dinheiro da empresa. Não eram valores pequenos. Era um esquema que vinha acontecendo há meses, talvez anos, e ninguém tinha percebido. Até agora. Naquele instante, percebi que não importava se eu estava de terno ou de uniforme de faxineiro. Eu ainda era Arthur Monteiro, e eu não ia deixar isso passar. Passei as horas seguintes coletando provas, e no dia seguinte, fui direto para a sala do meu pai. Ele me olhou de cima a baixo, e pela primeira vez parecia ver algo diferente em mim. Preciso te mostrar algo. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo momento. Então, lentamente, sorriu. Você finalmente entendeu, não é? Eu não precisei perguntar o que ele queria dizer. Eu sabia. Naquela noite, Leonardo foi demitido e exposto publicamente, e eu, pela primeira vez, me senti digno do lugar que sempre achei que pertencia. Mas havia uma coisa que ainda precisava resolver. Algo mais importante do que recuperar minha posição na empresa. Eu precisava recuperar Isabela. Derrubar Leonardo foi mais fácil do que eu esperava. Reconquistar Isabela
Isso sim seria um verdadeiro desafio. Ela ainda me evitava. O golpe sujo de Leonardo tinha deixado marcas, e agora ela achava que tudo o que aconteceu entre nós não passou de um jogo. Que eu era só mais um rico mimado brincando com os sentimentos de alguém que não fazia parte do meu mundo. Mas eu precisava mostrar para ela que ela estava errada. Então fiz algo que nunca fiz por ninguém antes. Me humilhei. Naquela tarde, durante a reunião geral da empresa, pedi a palavra. E diante de todos os funcionários, respirei fundo e comecei. Durante anos, achei que o sucesso de uma empresa era medido pelo saldo bancário. Achei que pessoas eram substituíveis, que o mundo girava em torno de quem tem poder. Mas eu estava errado. Um burburinho tomou conta da sala. Meu pai apenas me observava sem intervir. Eu passei 3 meses como um de vocês e percebi que nunca fui tão forte quanto imaginei. Nunca trabalhei tanto, nunca aprendi tanto e nunca admirei tanto um grupo de pessoas como agora. Parei por um segundo, então olhei diretamente para ela. Isabela estava no fundo da sala e pela primeira vez em semanas me olhava de volta. Mas o que mais aprendi nesses 3 meses, continuei, foi que existe algo mais importante do que status e dinheiro. Algo que eu não sabia o valor até perder. Silêncio absoluto. Eu aprendi o que é amar de verdade. Isabela, eu amo você. Ela ficou imóvel. Todos os olhares se voltaram para ela. E então, sem dizer uma palavra, ela se virou e saiu da sala. Meu peito apertou. Será que eu tinha perdido para sempre? Eu tinha exposto meus sentimentos para toda a empresa. E Isabela simplesmente foi embora. Se fosse o velho Arthur, eu teria seguido em frente. Mas o velho Arthur já não existia mais. Eu precisava provar para ela que aquilo não era só discurso, que minha mudança não era temporária, que mesmo se eu nunca mais fosse CEO, eu ainda escolheria ela. Foi então que tomei minha decisão. No dia seguinte, fui até a casa dela. Pela primeira vez, vi onde Isabela morava de verdade. Era um bairro simples, longe dos arranha-céus da minha realidade. As ruas eram estreitas e as casas pequenas, mas bem cuidadas. Bati na porta com o coração disparado. Ela abriu. Me olhou surpresa. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, eu soltei. Eu ajudei sua mãe, ela piscou, confusa. O quê? Sua mãe. Eu paguei o tratamento dela, sem você saber. Não porque queria algo em troca, mas porque eu queria fazer algo certo. Pela primeira vez. Silêncio. Um longo e profundo silêncio. Então vi os olhos dela encherem de lágrimas. Mas não eram lágrimas de raiva. Você é um idiota, ela murmurou, balançando a cabeça. Meu peito afundou. Isabela, um idiota, ela repetiu, e então, antes que eu terminasse a frase, ela me beijou. Foi um beijo diferente do primeiro. Não havia raiva, não havia confusão, só havia certeza. E naquele momento eu soube. Ela finalmente acreditava em mim. Se alguém me dissesse meses atrás que eu estaria ajoelhado no meio da minha própria empresa segurando um anel, eu teria rido. Mas ali estava eu. O salão principal da empresa estava lotado. Funcionários, diretores, investidores. E bem no centro de tudo, Isabela. Ela já não me olhava com desconfiança. Não, me evitava. Ela estava ali porque queria estar. Respirei fundo. Durante toda a minha vida eu achei que sabia o que era poder. Comecei, minha voz soando mais firme do que eu esperava. Achei que era sobre dinheiro, status, ter tudo o que quisesse na palma da mão. Mas eu estava errado. Os funcionários trocavam olhares, alguns surpresos, outros sorrindo discretamente. Porque no fim, o verdadeiro poder não está no que você pode comprar. Está nas pessoas que escolhem ficar ao seu lado, mesmo quando você não tem nada para oferecer. Parei por um segundo. Olhei para ela. E você, Isabela, ficou ao meu lado mesmo quando eu não merecia. O brilho nos olhos dela fez meu coração disparar. Então agora eu estou aqui diante de todo mundo para perguntar uma coisa. Ajoelhei-me, tirando uma caixinha do bolso. Quer casar comigo? O salão ficou em silêncio. Todos prenderam a respiração. E então ela sorriu. Você demorou para perguntar. E em meio a aplausos e gritos de comemoração, ela disse, sim. Eu a beijei ali mesmo, sem me importar com o que pensariam, porque pela primeira vez na vida,
Eu sabia exatamente onde eu queria estar. E não era no topo de uma empresa, era ao lado dela. E lembre-se, o amor nunca fica longe, ele sempre encontra o caminho de volta.